Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro café teológico e hoje nós iremos falar um pouco sobre o carisma paulino-zacariano na reforma do fervor, na formação do reforma do fervor cristão, o carisma da congregação dos clérigos regulares de São Paulo, os padres e irmãos barnabitas, que atuam em nosso estado, no estado do Pará, na província norte, também nas cidades de Fortaleza e Samambaia, no Distrito Federal. E quem não conhece, né, os padres barnabitas, eles são os responsáveis pela administração da Basílica Santuária de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, como também de tantas outras paróquias, inclusive da paróquia de São Miguel Arcanjo, São Miguel do Guamá, minha paróquia de origem. Fui barnabita, fui seminarista barnabita, tenho um pouco com eles e, particularmente, né, com a devoção a Santo Antônio Maria Zaccaria. Então, hoje, para conversar, para iniciar essa nossa série de conversas, né, voltadas à teologia, alguns temas teológicos, nós temos o padre Saraiva, Francisco Maria Saraiva, que é barnabita, atualmente é o reitor do seminário Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, lá em Benevides. O padre Saraiva é, portanto, um barnabita. Então, Padre Saraiva, seja bem-vindo. Eu vou deixar que o Padre Saraiva se apresente para todos. Então, ele já falou, né, que eu sou barnabita, sou padre Saraiva, e sou o reitor do seminário Nossa Senhora Mãe da Divina Providência dos Padres Barnabitas, em Benevides, aqui na Grande Belém, na zona metropolitana de Belém. Eu sou natural de Fortaleza, Ceará, fiz filosofia na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, São Tomás de Aquino, que na época era ligada à PUC de Minas, e fiz o noviciado em Brasília, e a teologia do Instituto Teológico do Instituto Superior de São Paulo, com reconhecimento eclesiástico, e o reconhecimento civil eu fui fazer depois no Rio de Janeiro, em 2014, pelas faculdades de Filosofia e Teologia de São Bento do Rio de Janeiro, o reconhecimento civil, o bacharel em Teologia e bacharel licenciado em Filosofia. Bem, então, hoje tenho a função de reitor, né? Reitor do seminário dos Padres Barnabitas. E estamos aqui para esta conversa. Ela tem como tema... Eu já entro no tema, professor? Já é para entrar no tema? Então, vamos entrar no tema. Pode O sim, Padre. carisma paulino. Então, pronto, vamos lá. O carisma paulino-zacariano na reforma do fervor cristão. Então, a reforma, quando a gente fala em reforma da igreja, a gente pensa logo em reforma protestante. Pensa que a reforma protestante foi a reforma que provocou na igreja. Nós só fizemos a reforma católica por causa da reforma protestante, que muitos autores chamam de contra-reforma. O Concílio de Trento foi a resposta ao desafio da reforma luterana. Não. Aqui há um equívoco histórico. Primeiro, que a reforma não foi um movimento que surgiu no século XVI, nos anos 1500. Pode ser 1500 porque chama o século XVI, porque começa no 1501 e termina no 1600. Então, 16. Então, é o último ano que vai nomear o século. E também não começou no século XV, né, do 1401 ao 1500. Nós podemos dizer que a primeira reforma que vai acontecer é Jesus que vai fazer. Ele vem reformar o antigo Israel. Ele vem renovar todas as coisas. Mas, na temática reforma, sempre houve na vida da igreja momentos de alto fervor
seguidos de baixo fervor, isto é, de grande empenho, de grande vitalidade, de grande dedicação à evangelização, à vida de oração, à vida de ascese, à vida mística, de contemplação, né, de domínio de autodomínio das paixões desordenadas, que o cristão é chamado a combater diuturnamente, e momentos no seguinte que a turma relaxava. O clero, os religiosos, os leigos, o pessoal relaxava. E aí lá vai de novo um novo movimento de renovação, de reforma. Então, podemos dizer que a reforma, enquanto acontecimento, ela é constante na história da igreja. Por isso que tem um ditado latino que diz: Ecclesiae semper reformanda est. A igreja está sempre em reforma. Espero que eu não tenha errado aí a declinação de uma das palavras, mas a tradução é esta. A igreja está sempre em reforma. Agora, quanto ao acontecimento histórico propriamente dito, nós podemos começar a datar pelo ano 1000 depois de Cristo, que vai ser as reformas monásticas, ou seja, dentro das ordens monásticas, na Ordem de São Bento. Então, dentro da Ordem de São Bento, você vai ter o surgimento da reforma de Cluny, da reforma de Cister, da reforma de Premonte, da reforma de Calmadula. São movimentos dentro da Ordem Beneditina, que vão refletir na igreja. Pelo ano 1200, nós vamos ter... Aí ela está aparecendo, a Joana desapareceu? Desapareceu, professor. Acho que seria melhor esperar, porque... Nós estamos aí, a nossa tradutora em Libras. Podemos esperar um pouquinho. Nossa colaboradora... Eu acho que deu... Ficou sem resposta ela. Porque gente, vocês sabem, né? É ao vivo, então a gente está exposto aos problemas técnicos, né? Gravadinho não, a gente grava, para as arestas, corta aqui, corta lá, é tudo bonitinho, né? Mas ao vivo, né? Dá até para botar uma peruquinha, né? Faz um Photoshop. Então, nós estamos aguardando aí a volta da nossa professora. Pois é. Vocês estão com o raciocínio, né? A partir do ano 1000, as reformas monásticas. Cluny, Cister, Calmadula, Premonte, serão reformas, né? Já um pouco antes, a Cartucha, que é uma reforma também dentro da Ordem Beneditina, né? Então, essa reforma da vida monástica. Voltou? Ela vai voltar de novo agora. Depois de ter da comunidade dela, a gente já não esteja É isso mesmo. Eu acho que algum problema com a internet dela. Ela mandou mensagem aqui, mas ela vai tentar novamente. E aí a gente continua? Qualquer coisa a gente recapitula. Ela vai voltar de novo. Nós temos... Estou voltando. Pronto. Graças a Deus. Então, nós estávamos dizendo, professora, nós paramos nas reformas monásticas. Foi até aí que, por volta do ano 1000, nós teremos uma série de reformas, de movimentos de reforma dentro da vida monástica, dentro da Ordem de São Bento, principalmente, que vai se fragmentar, né? Vai surgir novas ordens.
desses movimentos de reforma dentro da família beneditina. Então, nós vamos ter a reforma de Uni, a reforma de Cister, a reforma de Calmadula, a reforma de Premonte, que vai repercutir na vida da igreja. Porque, essencialmente, a vida religiosa, tanto no Ocidente como no Oriente cristão, era monástica. Mas, por volta do ano 1200, vão surgir as ordens mendicantes, as ordens de frades, que é outra categoria. O monge, o que distingue o monge do frade? O monge, ele tem voto de estabilidade, ele vive naquele mosteiro, ele só sai daquele mosteiro. Já o frade, não, ele é transferível entre os conventos da ordem. Então, ele tem esse processo, digamos assim, ele é transferível, pronto. O outro não, o outro tem que ficar naquele lugar, até morrer. Por isso que já os frades, não, eles podem sair pelo mundo, evangelizar fora da área do mosteiro, ou melhor, do convento, né, no caso dele. Até a morada muda de nome, né? A morada do monge, mosteiro. A morada do frade, convento. E essas ordens monásticas e essas ordens mendicantes, especialmente em volta do ano 1200, elas também vão fazer são movimentos de reforma da vida cristã. Mas nós podemos dizer que há duas correntes de reforma da vida cristã ao longo da história. Uma reforma heterodoxa, ou seja, uma reforma sem a igreja, e uma reforma ortodoxa, uma reforma com a igreja. É mais ou menos assim. Uma reforma com eclésia, in eclésia, per eclésia. Uma reforma na igreja, com a igreja e pela igreja. Então, digamos assim, uma das vertentes do movimento reformista cristão. A outra vertente vai ser uma reforma sine ecclesiae e et contra ecclesiae, isto é, sem a igreja e contra a igreja. Aí vai ser os movimentos heréticos que os frades franciscanos e os frades dominicanos vão enfrentar ali no norte da Itália, no sul da França. Aí nós vamos ter entre esses grupos que vão lutar para levar avante a reforma da igreja, essas duas vertentes. De um lado, os dominicanos e os franciscanos, reforma ortodoxa, e do outro, os valdenses, os pobres de Lyon, e no sul da Alemanha, os cátaros. Inclusive, se não me falha a memória, em alemão, a palavra para herege é Kater, uma coisa assim. Eu não falo alemão, então quem souber alemão e depois manda a pronúncia correta. Então, né, vai ser os cátaros, né, os puros. Né? E vai ser uma reforma que vai ser, a tentativa deles vai ser combatida pelos franciscanos e dominicanos. Isso no 1200. No século XIII, no século XIV, vai surgir na Holanda, no que é hoje Holanda e Bélgica, os chamados Países Baixos, vai surgir um movimento também ortodoxo de reforma na igreja, que vai ser os irmãos de vida comum e os augustinianos regrantes, cônegos augustinianos regrantes de Wiedensheim. É um nomezinho alemão, holandês, então se a pronúncia não saiu certa, me perdoe. Então, Wiedensheim. E esse movimento vai chamar-se Devotio Moderna. Devoção moderna. A devoção moderna ela vai focar muito numa espiritualidade interior e numa espiritualidade, digamos assim, não intelectual,
né? Você veja que nesse período aí, 1200, 1300, 1400, 1500, nós temos na teologia católica, na filosofia católica, a escolástica. E a escolástica, que tanto contribui para a teologia cristã, mas o final da escolástica, a escolástica vai se tornar uma discussão assim acadêmica demais, muito distante dos temas espirituais e da vida do dia a dia, hermética, e cai em detalhes, né? Deixa de ter muitas vezes como referência a Sagrada Escritura e a patrística. E a devócio moderna vai se centrar na Bíblia, na Sagrada Escritura. E na vivência dos sacramentos, da missa, da Eucaristia, e numa espiritualidade contemplativa, interior. Da devócio moderna, nós vamos ter como grande fruto um livrinho chamado Imitatio Christi, Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, que era augustiniano regrante de Windesheim, que é o segundo livro, se não me falha a memória, é o segundo livro mais lido da cristandade. É a Imitação de Cristo. Só perde para a Bíblia Sagrada. Então, esse movimento vai ser muito importante, vai ser ali no 1401 ao 1500, né, no século XV. Em Portugal e Espanha, nós vamos ter um movimento de reforma também, reforma ortodoxa, né, que será chamado movimento de observância nas ordens monásticas e mendicantes, né, a volta ao rigor da regra original. Olha, vocês vejam, os mendicantes surgiram no 1200. No 1400 já estava precisando reformar. Já estava precisando reavivar. É aquele movimento pendular que eu já descrevi, né? O fervor sobe, tempo o fervor sobe, tempo o fervor sobe, tempo o fervor desce. Aí lá vai a gente pedir a Deus que nos ajude a levantar. Então, esfria o fervor, o pessoal cai no relaxamento. Tanto espiritual como material. E na França, no finalzinho do século XV, no começo do século XVI, vai surgir um movimento de clérigos e leigos chamado evangelismo do século XVI, ou evangelismo católico, que não tem nada a ver com esse evangelismo protestante do século XX e do século XXI. Que tem em comum é a Bíblia. Mas lá, esse movimento, vai surgir um grupo que chama-se Círculo de Meaux. Meaux é uma cidade na França. E um grupo de nobres, de clérigos, vão formar o que nós chamamos hoje de grupo de oração, ou algo entre grupo de oração e círculo bíblico, no mesmo grupo. São geralmente pessoas da alta nobreza e da alta burguesia, que tinham recurso para comprar livros. Né? Lembre-se que no século XVI, você comprar um livro era como você comprar um Camaro amarelo. Né? As Bíblias, elas ficavam acorrentadas nas igrejas para não serem roubadas. Né? Eram enormes e tinha que botar uma corrente. Para a gente isso hoje parece risível, né? Porque a gente carrega a Bíblia no celular, mas a tecnologia da época não existia, né? Então, tinha que ser um livro imenso, imenso, imenso. Pense num livro grande, amarrado na corrente, para não ser roubado. E aí, esse círculo de Meaux vai passar da França para a Itália. Ele chamava esses círculos de oratórios. E aí entra Santo Antônio Maria Zaccaria. Santo Antônio Maria Zaccaria, no 1500, né, no século XVI, no primeiro século XVI, mais outros companheiros, vai começar a participar desses grupos, desses oratórios. E esses oratórios, que têm uma influência direta do círculo de Meaux e indireta da devócio moderna, e está aquele clima da reforma da igreja.
Veja, do 1000 ao 1500, nós vivemos num clima de reforma. Mas, como eu disse, essa reforma vai ter duas vertentes. Reforma ortodoxa, ou seja, dentro da igreja, na igreja e para a igreja. E reforma heterodoxa. Fora da igreja e contra a igreja. Né? São grupos que nascem na igreja, mas que saem. Vai ser o protestantismo do século XVI, que vai ter... lembra que eu falei dos valdenses? Os valdenses praticamente pregavam tudo que os protestantes vão pregar no século XVI, lá no século XII. Então, sempre houve essas duas correntes, né? Por muito tempo, a corrente ortodoxa conseguiu suplantar a heterodoxa. Mas, no século XVI, nós vamos ter essa tristeza que foi a reforma luterana. Né? É uma coisa... Né, porque um padre de uma ordem, da ordem de Santo Agostinho, hoje dia de Santo Agostinho, né? Olha aí, filho rebelde de Santo Agostinho, que é Martim Lutero. E Martim Lutero, ele vai também participar desse movimento geral pela reforma da igreja. Porque no século XIV, no século XV, no século XVI, a coisa ficou muito complicada. E era do mendigo da porta da igreja até o colégio dos cardeais. O negócio ficou, sabe? O negócio ficou muito difícil. Foi talvez uma das épocas de maior relaxamento geral na história da igreja. Então foi um momento doloroso, mas interessante. O século XVI vai ser o século dos reformadores. Só na década do 1520 ao 1530, nós vamos ter na Itália o surgimento das ordens de clérigos regulares, onde os barnabitas se enquadram. Então, 1524 é fundado por São Caetano de Thiene a ordem dos teatinos. 1533 vai ser fundado por Santo Antônio e Maria Zacaria a nossa ordem, ordem dos clérigos regulares de São Paulo, os pais barnabitas. 1537, a ordem dos clérigos de Somasca. Em 1545, a ordem ou Companhia de Jesus, né? Santo Inácio de Loyola. Então, nós vamos ter aí Caetano de Thiene com um grupo, com a turma, Zacaria com outra, Jerônimo Emiliani com outra turma, com outros associados, e Inácio de Loyola. Então, essas 4 turmas de padres, de leigos, de leigas, vão formar estas ordens de clérigos regulares, com as suas, se não me falha a memória, os jesuítas não tem ramo feminino, mas os barnabitas vão ter logo um ramo feminino. Nós vamos falar daqui a pouco, as angélicas. Então, e falando também, nós falamos nos movimentos de observância, que foram mais comuns na Itália e em Portugal, tanto que em Itália e Portugal o protestantismo não entrou. Não entrou porque lá a igreja já estava, né, os grupos mais ortodoxos estavam à frente e conseguiram se sobrepor. Né? Inclusive, nos anos 30, um autor protestante aqui no Brasil escreveu que a Santa Inquisição queimou 1 milhão de protestantes na Espanha. Nunca houve 1 milhão de protestantes na Espanha, nunca, nem hoje, quanto mais naquela época. Né? Então, tanto que o padre Leonel Franca vai rebater esse autor protestante, né? Que faz esse equívoco histórico, então, assim, digamos, gritante. Né? E nesse período do 1500, sim, vai surgir os capuchinhos, né? Os frades capuchinhos vão surgir no 1524, quer dizer, um movimento de observância dentro da família franciscana. E naquela época tinha os conventuais, os observantes e os capuchinhos, né? Vários, né?
as duas principais, vamos dizer, que se organizam melhor são os conventuais e os capuchinhos. Só no final do século XIX é que os demais, o Papa Leão XIII vai forçar a chamada União Leonina. Ele junta tudo que é convento de franciscano observante, de frade franciscano observante, que não é nem conventual e nem capuchinho, e forma a atual ordem franciscana menor, né, que seriam os observantes, vamos dizer assim. Mas dentro desse movimento de observância, né, no século XVI vai surgir os capuchinhos também. Quase que eles eram enquadrados como clérigos regulares. Quase, quase. Faltou pouco. Então, vai ser um século que a reforma católica não estava parada. Por isso que eu disse, né? Duas vertentes, uma ortodoxa e outra heterodoxa. Só que dessa vez, no século XVI, a heterodoxa ela vai se sobrepor, principalmente no norte da Alemanha, no norte dos Países Baixos, na Holanda, principalmente, nos países nórdicos. Então, aí vai ter, na Inglaterra, vai ter uma adesão. Né? A reforma da Igreja Anglicana ela vai começar ela vai começar como cisma, ou seja, apenas separação da autoridade do Sumo Pontífice, o não reconhecimento da autoridade, o Henrique VIII como chefe da Igreja, mas o Henrique VIII não mexeu em nada. Quem vai mexer são os filhos dele, o Eduardo VI e a Elizabeth I, que vão já tinham os bispos católicos que não tinham morrido, tinham fugido da Inglaterra, e ela vai impor a Elizabeth I vai impor a teologia calvinista junto com um arremedo, vamos dizer assim, uma caricatura de liturgia católica. Então, né, você olha assim, você pensa, o anglicano é praticamente católico. Não é. Né? Só mantiveram algumas coisas da liturgia, mas a teologia, tudo é protestante. Aí, o que é que nós vamos ter? Nesse amplo movimento de reforma, e vai chegar, digamos assim, à culminância no século XVI, né, que vai ser o século dos reformadores. Dentro da reforma com a igreja, a reforma com a eclésia, nós vamos ter Caetano, Antônio Maria Zacaria, Jerônimo Emiliani, Inácio de Loyola, Ângela de Meriti, que aqui no Brasil chama Santa Ângela de Mirici, né? E outros que vão levar essa reforma da igreja, a reforma católica, para frente, e não parou. Então, a reforma da igreja não começou por Lutero. Ela já vinha desde o ano 1000, esse movimento reformista, e vai culminar no século XVI, com o surgimento das ordens de clérigos regulares e com o Concílio de Trento. Né? Então, o Concílio de Trento não é o começo da reforma. O Concílio de Trento é, digamos assim, o ápice da reforma. Então, vamos ter esse movimento reformista. Agora, vamos pegar a questão do carisma paulino-zacariano, que é a renovação do fervor cristão. Né? E aqui, para a gente entender a reforma de Zacarias, vamos fazer um paralelo com a reforma de Lutero. Então, o que é que Lutero propõe? Lutero propõe a reforma da instituição. Vamos mudar a instituição. É uma reforma, digamos assim, nós diríamos hoje, né, na linguagem popular, é uma reforma de fachada. É uma maquiagem. Tira as imagens dos santos, tira os sacramentos, tira os paramentos, tira a ordenação, tira a confissão, deixa só o batismo e a Eucaristia, mas mesmo assim a Eucaristia a gente vai corta um pedaço. O professor meu dizia que Lutero era um católico cansado. Um católico cansado. E aí, quem vai aprofundar a reforma é Calvino. Calvino é que vai radicalizar. Calvino
vai radicalizar a reforma protestante. Bom, mas voltando a Lutero, que é o cabeça de tudo, né? A origem, né? A origem da reforma protestante, como nós conhecemos hoje, da reforma heterodoxa, sine eclésia e contra eclésia. Bom, Lutero vai propor essa mudança da instituição. E Lutero vai ter uma visão muito pessimista do ser humano. Para Lutero, o ser humano é uma droga. Não presta, não serve para nada. Por isso que ele vai dizer, sola gratia, somente a graça de Deus para salvar o ser humano. Então, para Lutero, o ser humano é, digamos assim, é uma droga. Essa é a palavra. Agora, Zacarias vai propor uma reforma da igreja, mas que começa pelo indivíduo. Não podemos mudar a igreja sem mudar os indivíduos que a compõem. Então, para mudar a igreja, eu preciso mudar primeiro a mim. Se eu sou um cristão relaxado, se eu sou um cristão tímido, se eu não oro, se eu não leio as escrituras, se eu não sigo os mandamentos de Jesus, se eu não combato as minhas más inclinações, então como é que eu vou conseguir reformar a igreja? Se a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, eu, como uma célula do corpo de Cristo, se eu estou doente, eu vou contaminar as outras? Eu vou espalhar a minha enfermidade? Agora, se eu me conserto, se eu me reformo, se eu me renovo, se eu abandono os meus maus costumes, aí sim, eu e mais outros que estão querendo também essa reforma, nos juntamos e aí reformamos a igreja de dentro para fora. De dentro para fora. A partir de cada homem, de cada mulher, a igreja vai ser reformada. Eu levo uma vida de santidade e me reúno com pessoas que vão levar uma vida de santidade. E o que é uma vida de santidade? É seguir os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz, vós sereis os meus amigos se seguirdes os meus mandamentos. Ponto. E a igreja é o corpo místico de Cristo. Por isso, Zacarias vai ter uma visão otimista sobre o homem. É uma antropologia otimista. Por isso que é chamado humanismo otimista. O homem é bom, tem uma inclinação para o mal, mas é capaz do bem, ou seja, de superar essa inclinação para o mal e realizar o bem, fazer o bem. Por isso que Santo Tomás de Aquino vai nos ensinar que a graça, isto é, Deus, não dispensa a ação da natureza, isto é, o homem. O homem. Então, é por isso que Jesus se faz homem. Ele assume a humanidade para elevar a humanidade. Olha aí, né? Para refervorar, reanimar, renovar. Por isso que na igreja católica, na verdadeira tradição cristã, somos, como é que eu vou dizer para vocês? Jesus e nós. Jesus e nós. Deus conosco. Jesus é Emmanuel. Deus conosco. Deus conosco. Já na tradição protestante vai ser eu e Jesus. Mas Jesus lá em segundo lugar. Tudo é o eu. Você vê isso muito nas músicas protestantes atuais, né? Tem uma até que é muito bonitinha, que ela diz assim: restitui, me dá o que é meu, o sonho que se perdeu. Né? Restitui, ou seja, Jesus, dá para mim. Olha, ó, meu, eu, me, tudo na primeira pessoa. Né? Tudo na primeira pessoa. Então, por isso que Lutero vai falar em servo-arbítrio, e não livre-arbítrio. Santo Agostinho ensina que o homem é livre para escolher entre o bem e o mal e realizar o bem ou o mal. Porque Deus deu ao homem o dom da razão e da liberdade. Lutero vai dizer que não. Lutero vai dizer que o homem não tem um arbítrio livre.
ele é impulsionado pela sua má inclinação. Por isso, serve o arbítrio. Um arbítrio que não tem liberdade para agir. Age obrigado pelos seus instintos maus. Então, volto a dizer, na visão luterana, o homem é uma droga. É o pessimismo. É um pessimismo antropológico. E aí você vê a reforma de Zacarias, a reforma católica e a reforma luterana, a reforma de Lutero. E se você olhar historicamente, você vai ver que a reforma católica ela é muito mais bem sucedida do que a reforma protestante. Muito mais bem sucedida. Porque se você olhar no próprio século XVI, no auge da ação dos reformadores protestantes, a França, a Itália, a própria Itália estava ameaçada de romper com a igreja. Né? E no final do século XVI, já começando em 1701, né, já temos retomado o espaço nos Países Baixos do Sul, que é a Bélgica, na própria Holanda, as províncias holandesas do Sul, se mantém, o povo em geral se mantém católico, pelo menos de uma terça parte à metade. O sul da Alemanha é reconquistado para a fé católica. A Suíça vai acontecer uma coisa interessante, né? Quando a Suíça, Genebra, ela é considerada Roma protestante, por quê? Genebra, no começo do 1500, ela é uma cidade que tinha 5 mil habitantes. Do dia para a noite, em pouco tempo, uns 2 anos, Genebra fugiram para Genebra 10 a 15 mil protestantes, oriundos da França. Então, a população que era fiel à igreja se viu acossada. Tanto que o bispo de Genebra teve que fugir. Teve que fugir. Senão o Calvino mandava matar ele. Os calvinistas mandavam matar ele. Então, aliás, mandava matá-lo, viu? Corrija aí o português, gente, pelo amor de Deus. Então, mandava matá-lo. E ele teve que fugir. O São Francisco de Sales, que vai ser o segundo ou terceiro bispo depois desse que fugiu, que agora me escapa o nome, vai levar avante a reforma católica, ao ponto de que Genebra se manteve protestante, mas a sua zona metropolitana e a sua zona rural voltaram para o seio da igreja, pela ação de São Francisco de Sales, que é outro reformador do século XVI, reformador católico do século XVI. Então, vai ser, como eu disse, nós vamos ter esse movimento de renovação do fervor cristão, que Zacarias vai encabeçar, que ele vai identificar, ele identifica a causa do mal. Qual é a causa do mal? É o indivíduo. É o homem, a mulher, cristão, que não vive a sua fé. Que não vive a sua fé. É um cristão meia-sola. É o católico meia-sola. É aquilo que a gente chama lá no Ceará de um catoco. Catoco, o que é catoco? Cotoco é um pedaço de pau, né? Vocês sabem? A gente chama um pedaço de pau de cotoco. E é aquele gesto obsceno também, né? É só um pedaço de dedo, né? Que aparece. Então, é um pedaço. Então, o que é um catoco? Um pedaço de católico. Um pedaço de cristão. Ele não é cristão por inteiro. E Zacarias quer que cada cristão deixe de ser um catoco para virar um católico. Um cristão empenhado em viver o evangelho, empenhado em praticar as obras de misericórdia, empenhado em viver a sua fé, empenhado em ir em socorro do irmão, empenhado em combater as suas más inclinações, empenhado em ajudar o irmão a superar as más inclinações dele. Daí porque a gente vê que na igreja você tem esse pulular de obras de misericórdia, não é? Que são hospitais, clínicas terapêuticas, asilos, orfanatos, creches, pastoral da criança, pastoral do idoso. E aí vai. Essa ação, né?
E como eu dizia, se você for olhar historicamente, o século XVI vai ser o século de maior expansão missionária da história da igreja. Da história da igreja, porque nós vamos evangelizar as Américas, a África Negra, a Índia, nós vamos chegar com os nossos missionários até o Japão e a China. Os jesuítas portugueses são os primeiros europeus a pisarem no Japão. No Japão. Tanto que o japonês tem várias palavras que vêm do português. Né? Porque foram os primeiros que fizeram contatos com os japoneses, foram os padres jesuítas, os missionários jesuítas. Então, a igreja ela se expandiu pelo mundo afora. Né? O protestantismo ele não vai ter essa missionariedade forte. Alguns grupos, mas no geral não. E na própria Europa ali ele pode. E você diria hoje, e no Brasil, padre? A reforma protestante parece estar levando, está de vento e popa, não é? Mas a reforma protestante ela já tem um problema, né? O protestante ele já começa pela fragmentação. Cada um é uma igreja, não tem um ponto comum, um ponto de referência, como nós temos na tradição cristã, que é o Papa, e o colégio dos cardeais e o colégio dos bispos. Você não tem um ponto de referimento. Então, cada um faz o que quer. Prega o que quer. Esse polular de doutrinas estranhas, contraditórias entre si. Se conta uma anedota histórica que diz assim, quando Lutero começou a reforma dele, a reforma da igreja na Alemanha, a reforma protestante, com 6 meses, chegou um certo Hans. Hans é João em alemão, né? Joãozinho. Chegou um certo Joãozinho e disse para Lutero, Lutero, é o seguinte, esta sua igreja está cheia de pecadores. E tem mais, você é o maior. Agora eu vou fundar a minha igreja, só de santos. Pois é. E até hoje, a cada 6 meses, surge um Joãozinho para dizer para o grande reformador protestante, tchau, vou fazer a minha igreja de santos. E a igreja continua a mesma, né? Uma vez eu vi uma placa que dizia assim, Igreja Católica, há 2000 anos sobre a mesma direção. Não tem esse desnorteamento, né, que a gente vê no protestantismo. Então, a igreja perdura pelos séculos, né, porque ela é capaz de... Ela reconhece a bondade do homem e que o homem pode, sim, se converter e se tornar melhor. Se tornar um alter Christus, um outro Cristo. Não um anticristo, mas um Cristo que é com Cristo, por Cristo e em Cristo. E Zacarias foi no fulcro, no ponto central. Temos que reformar o indivíduo para reformar a igreja. Se eu não começo a reforma em mim, nada feito. Por isso que cada geração tem que ser evangelizada, catequizada, reanimada, refervorada, renovada na fé. Renovada na fé. Então aí entra esse carisma paulino-zacariano. Né? Paulo vai inspirar Zacarias. Paulo, ele era um estudante aplicado das Sagradas Escrituras. Ele foi aluno de Gamaliel. Ele era, dentro dos fariseus, ele estava na elite do farisaísmo. A gente, às vezes, fala fariseu, pensa só no lado pejorativo. Mas o fariseu também tinha um lado bom, meu filho, meus irmãos. Eles estudavam com afinco a Sagrada Escritura. Eles esmiuçavam. Eles tinham a sese, o rigor, uma disciplina muito rigorosa. Né? E o cristão precisa assumir essa disciplina. Nós estamos lá ainda?
Entendeu? Nós estamos no ar? Sim, padre. Nós estamos no ar. Então, e Paulo vai inspirar Zacarias nessa ascese de vida, esse exercício para viver a doutrina do Evangelho, os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o homem ele tem que fazer vamos dizer assim, este combate interior. O padre Tancredi, Adolphe Tancredi, naquele livro dele, Compêndio de Ascética e Mística, que é um calhamaço de 600 e tantas páginas, mas muito bom, ele diz o seguinte, que a alma, isto é, que o homem, ele tem 3 inimigos. Satanás, o mundo e a carne. Nós diríamos em linguagem atual, o eu. O eu. Ora, Satanás e o mundo estão fora. Fecha a porta, eles não agem em mim. Mas o eu levo comigo. O meu eu soberbo, o meu eu irado, o meu eu luxurioso, lúbrico, o meu eu avaro, cobiçoso, ganancioso, o meu eu guloso, ou seja, desmedido, no comer, no beber, no usar remédios, o meu eu invejoso, que eu fico, né? O que é a inveja? É a tristeza pelo bem de outrem, pelo sucesso do outro. Em vez de eu agradecer a Deus pelo sucesso do irmão, eu fico com ódio dele. Não olho para o que Deus me dá, para agradecer pelo que ele me dá, e não agradeço pelo que ele deu ao irmão. Quer dizer, o invejoso ele é, sobretudo, ingrato, né? Então, o meu eu ingrato, o meu eu invejoso, o meu eu preguiçoso, né? O meu eu que tem a preguiça de ler as Sagradas Escrituras, de ir à missa, de assistir a aula do catecismo, de ler o catecismo, de ler a vida dos santos, de ir nas procissões, de ir nas novenas, o meu eu acomodado. Esse eu está comigo. E eu tenho que dar jeito nele, senão ele toma de conta de mim. É isso que o Zacarias vai chamar de tibieza. O que é o tibio? O tibio é o que se entrega às suas más inclinações. Sobretudo por preguiça. Tem preguiça espiritual, que leva à inação. Então, Zacarias ele vai no ponto fulcral. Nós lembramos que Zacarias era médico de formação. Médico de formação no século XVI. No século XVI, as universidades elas faziam jus ao nome, universidade. Universidade vem de universus. Em latim, universo significa um todo inteiro. Todo inteiro. Por isso que quando você pega a biografia dos autores anteriores ao ano de 1800, ou seja, pré-Revolução Francesa, os caras se formam na faculdade e saem como médico, músico, matemático, engenheiro, arquiteto, porque a universidade, você saía bacharel da universidade capacitado para tudo isso. Depois do 1800, pela influência do iluminismo francês, é que vão surgir as faculdades, ou seja, faculdade é particularidade, é especialidade. Então, você vai ter a faculdade de medicina. Aí, dentro da faculdade de medicina, você vai ter a especialização, ortopedia. Aí, dentro da ortopedia, mais especialização ainda. O ortopedista especializado na falanginha. Falanginha é esse ossinho aqui do dedo, primeiro, né? Falange, falanginha, falangeira. É isso? Falange, falanginha. A falange, que é a ponta do dedo. O polegar só tem 2, né? Falange e falanginha. Pessoal que estuda anatomia aí, socorro. Ajuda aí. Então, o ortopedista que só é especializado aqui, na ponta do dedo, no ossinho da ponta do dedo. Se você quebrar o pulso, não conte com ele, porque ele não sabe mexer no pulso. Mas um médico no século XVI, como Zacarias, tinha um conhecimento geral e amplo.
Então, tinha uma cultura humanista. Então, Zacarias, ele vai refletir a sua época. Ele é médico. Então, quando ele olha para o paciente, ele procura a causa da doença para poder dar o remédio, a cura. Aí entra a ascese. Vamos dar um exemplo assim de ascese bem simples. Você é fumante. Você fuma 20 uma carteira de cigarro tem 20 cigarros, né? Você fuma 5 carteiras por dia, ou seja, você fuma 100 cigarros por dia. Você está fumando 100 cigarros por dia desde os seus 15 anos. Hoje você está com 30. Então, faz 15 anos que você fuma 100 cigarros por dia. Então, o Zacarias vai te dizer assim, olha, você precisa largar o cigarro. Só que tem um problema. De uma vez você não vai conseguir. Você vai ter que fazer um tratamento lento e longo. Você vai começar assim, a cada dia você vai diminuir um cigarro. Daqui a 100 dias, nós vamos ver se você chega a fumar pelo menos só uma carteira de cigarro por dia. Então, veja, olha só. Talvez 3 meses não seja necessário, não, você vai precisar de 1 ano. Você vai ter que diminuir um cigarro por mês. Por dia você não vai dar conta. Seu organismo não vai dar conta. Então, você vai diminuir um cigarro por semana. Pronto, chegamos. Quer dizer, você vai levar 100 semanas para chegar a fumar um cigarro por dia. 100 semanas são mais de 2 anos, minha gente. São mais de 2 anos, são quase 3 anos. Para você chegar no ponto de controle, ou seja, de você fumar apenas um cigarro por dia. Olha só um processo. Claro, se você passou 15 anos no vício, você não vai conseguir largar ele em pouco tempo. Vai precisar, no mínimo, 2 anos e meio. E aí, quando você chegar nesse ponto de controle, que você consegue fumar um cigarro por dia, talvez depois de mais de 2 anos, você vai começar um novo tratamento, a nova etapa. Um dia sim, um dia não. E se prepare para mais 2 anos e meio. Quer dizer, você vai levar pelo menos 7 anos para conseguir deixar de fumar. Mas você vai conseguir, desde que você mantenha foco. Então, Zacarias vai trabalhar o homem para que ele chegue a esse ponto. Você dirá, mas padre, 7 anos para ficar bom de um vício? Para conseguir o controle, porque o vício você nunca vai deixar de ter. Você vai chegar ao ponto de dominar esse vício, de conseguir passar um dia, 2, 3, 30, 90, 120 dias, 365 dias sem pôr um cigarro na boca. João 23 vai cunhar a expressão por hoje não. Um dia de cada vez. Zacarias vai falar degrau por degrau. Então, aqui como Zacarias vai levar você, que está quase sem fervor, a renovar o seu fervor cristão. Então, o carisma paulino-zacariano é esse esforço de fazer cada homem renovar o seu compromisso em viver a fé cristã pelo combate às suas más inclinações. Olhe, é um caminho duro, especialmente para quem, quanto mais viciado, mais encarquilhado no mal, mais difícil você vai viver esta ascese, né? Mas não é impossível. Eu vou dar um pequeno testemunho para vocês. Desde 2010 ou 11 que eu não tomo refrigerante. Padre, o senhor não gosta de refrigerante? Nossa, sou louco por Coca-Cola. Mas faz uns 10 anos que Coca-Cola eu não coloco na boca. Por quê? Porque apareceu um problema em mim que chama-se refluxo. Ou seja, você come e a comida volta. É horrível. Aí isso dá uma acidez, vem queimando tudo de dentro para fora. Acaba com as cordas vocais, corrói os dentes.
Então, para evitar males maiores, né, eu fui do que mais causava refluxo em mim. Refrigerantes. Refrigerantes. Então, com aquilo que você diria, ai, que horror, eu não posso mais tomar a minha Coca-Cola. Você pode ver pelo lado positivo. Maravilha. Não vou tomar Coca-Cola porque vai me atacar o refluxo. Nem nenhum outro tipo de refrigerante. Vou passar mal. Interessante, ano passado, eu tomei um copo de Guaraná, de refrigerante de Guaraná, pelo dia 21 de dezembro. Eu passei o 22 e o 23, assim, num estado péssimo. Um gosto horrível na minha boca, o meu estômago embrulhando, sabe? Aquela coisa na garganta. Horrível. Então, veja, uma ascese de 10 anos, praticamente, né? Fez agora em 2020. Forçado por uma questão de saúde. O seu corpo, que você gostava tanto daquele refrigerante, hoje você não consegue tomar, porque repugna o seu organismo. O seu organismo tem uma reação contrária. Então, essa ascese, essa vida de ascese que Zacarias propõe, baseada em Paulo, nos leva a esse ponto. Então, você vai chegar ao ponto que aquele pecado que você gostava tanto, que você fazia, era o pecado de estimação, como o pessoal fala, né? Para onde você ia, você levava com você. Dormia e acordava com você. Esse pecado hoje você não consegue mais nem chegar perto dele. Porque você conseguiu esse autocontrole. Então, a ascese que Zacarias propõe, mas que leva a essa renovação do fervor cristão, né? Na vida espiritual e na vida material. Você veja que cada litro de refrigerante tem 1 quilo de açúcar diluído, gente. 1 quilo de açúcar diluído. Se você bebe 2 litros de refrigerante, você está bebendo, você está colocando no seu corpo, em pouquíssimo tempo, 2 quilos de açúcar. Você come 2 quilos de açúcar, você enche um prato com 1 quilo de açúcar e come? Ninguém faz isso. Né? Pelo processo industrial, mecânico, eles conseguem dissolver. Você nem vê o açúcar, só sente o gosto. Então, não pode fazer bem para o organismo tanto açúcar de uma vez. Tá vendo? Então, isso é um exemplo, partindo da minha vida prática, eu trago para vocês, né, do que é a ascese. E essa proposta de Zacarias. Mas veja bem, não é uma ascese pela ascese. É uma ascese pelo amor a Cristo e ao próximo. É uma ascese que você vai fazer não porque você tem forças para fazer. Eu vou fazer a ascese, fazer exercício. Você já puxaram ferro nas academias de ginástica? Levantou peso? Puxar ferro quer dizer levantar peso. Eu fiz 3 meses em São Paulo. Olha, para dormir, gente, eu precisava tomar um banho de gelol. Eu não conseguia dormir porque eu estava todo dolorido. Um book, nossa, durinho. Fazia assim com o braço, nossa, que lindo. Mas a dor. Chegou um momento que eu não dei mais conta. Quer dizer, para a gente fazer uma ascese espiritual, nós precisamos, em primeiro lugar, da graça de Deus. Por isso que o próprio Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Como muitas pessoas não treinam o espírito, fracassam no corpo, fracassam na carne. Então é preciso treinar o espírito para que não haja fracassos na carne. A carne é fraca, o espírito é forte, mas se você exercitar, né, e tiver o apoio de Jesus. Então, esse esforço depende da graça. A graça vem em socorro da natureza, nos ensina Santo Tomás de Aquino. E eu não sei se tem que abrir para perguntas. Isso pode fazer.
interagir com o público. Aí são 13, 14 pessoas agora. Então, se vocês quiserem fazer pergunta, mas antes de vocês fazerem pergunta, não sei se vocês estão vendo, eu estou aqui com este crucifixo na mão. Estão vendo? Se vocês não estão vendo, peguem um crucifixo que vocês tenham em casa. Olha, no lado da cruz, você tem Jesus, não é? Mas se você virar, você tem um lado vazio. Ora, no lado em que Jesus está na cruz, nós podemos dizer que é 99% da obra, da sua salvação feita. Aí Jesus pega e te deixa 1%. Mas Jesus, por que não fez o serviço todo completo? Porque Jesus não gosta de tíbios. Ele diz, eu trabalho e meu Pai trabalha por ti. Então você também tem que trabalhar na obra da sua salvação, meu filho. Por isso que ele deixou esse lado da cruz para você. É o teu 1%. E a tua meta, que é atingir o 100%, né? Jesus deixou para você fazer 1% para atingir a meta. Jesus não dá moleza, meu filho. Né? Ele dá cruz. Não porque a cruz é um fim em si mesmo, mas porque a cruz é a escada para o céu. Sem cruz, sem céu. Por isso que eu digo a vocês, um Jesus sem cruz é um Jesus fake. Não é o Jesus, filho do Deus vivo. Não é o Jesus, filho da Virgem Maria de Nazaré. Não é o descendente de Davi. Então, a cruz, por isso que o carisma zacariano, a espiritualidade zacariana vai ser Eucaristia, cruz e Eucaristia. E Zacarias vai chamar a Eucaristia de um crucificado vivo, redivivo, ressuscitado, lá na hóstia consagrada. Bem, eu não sei se a gente conseguiu expressar o objetivo, né, de falar sobre o carisma da reforma, né, o carisma paulino zacariano na reforma do fervor cristão, né, que é um assunto apaixonante, quando você começa a ler, a refletir, especialmente à luz da história da igreja, né, da história da cristandade, que é uma história muito rica e muito fecunda, né. Então, a reforma de Zacarias, isto é, a renovação do fervor cristão, ela parte desse princípio, né? Que a graça de Deus não abandona o homem. E que o homem é bom porque Deus o fez bom. Ele tende para o mal. O homem, o ser humano tende para o mal. Mas ele pode optar entre o bem e o mal, porque Deus deu a graça da liberdade, deu liberdade. Inclusive, só para finalizar essa parte, os barnabitas, quando foram aprovados, eles não tinham constituição nem regra, foi para fazer depois. Então, provisoriamente, qual foi, digamos assim, o regulamento adotado? Foi a regra de Santo Agostinho. A regra de Santo Agostinho. A regra que ele deixou para os cônegos, né? Os cônegos regrantes, né? Chamados de Santo Agostinho. A origem da ordem da família agostiniana são os cônegos regrantes. Né? Bom, perguntas? Padre Saraiva, é interessante nós vermos essa forma como Santo Antônio Maria tinha para trabalhar a evangelização de uma forma integral. E se nós olharmos a história dos santos reformadores, se fala muito de Santo Inácio de Loyola. Não falam muito da figura de Santo Antônio Maria, que teve um papel fundamental nisso, porque ele consegue fazer a reforma de dentro para fora e de uma forma que ele consegue trazer com que as pessoas também participem, entendam o que é a igreja, que o fundamento é a Eucaristia, né? Tanto que Santo Antônio recebeu o título, né, de apóstolo da Eucaristia, o São João Paulo II, né, que chamou o grande apóstolo da Eucaristia, a adoração das 40 horas, a Eucaristia,
a comunhão diária, a missa diária, que antes não tinha, né? Nem a comunhão diária. E tem dois pontos que eu acho interessante na vida de Santo Antônio, dentro dessa missão, que não sei se essa seria a palavra, porque essa palavra ela tem, às vezes, um duplo sentido, né? O sentido que eu quero usar é de uma pessoa que vai além, que pelas moções do Espírito Santo ele consegue entender o que Deus queria dele. Então, Santo Antônio pode ser considerado como um visionário, quando ele funda a congregação das Irmãs Angélicas, que também tem esse apostolado evangelizador ao lado dos padres barnabitas, que naquela época era o comum que elas fossem monjas enclausuradas. E Santo Antônio já pede que elas vão à missão. Eu acho, não recordo muito bem a frase, mas ele fala para elas: avante, filhas de Paulo, né? Desbravai e anunciai, né, o evangelho mais ou menos assim, quando ele Desfraldai as numa bandeiras. das cartas que ele isso, desfraldai as bandeiras. Então, e o outro é o trabalho com os leigos, né? O padre Manuel Balbino, ele costumava nos dizer assim, que os leigos de São Paulo, quando Santo Antônio começou, é como se fosse um protótipo da pastoral familiar na igreja, lá no século, na Idade Média, porque ele consegue reunir na imagem do apóstolo Paulo esse segmento pela cruz, né, a loucura da cruz, a loucura da Eucaristia, que é muito visível nas falas de Santo Antônio, né? A Eucaristia é o Cristo crucificado e crucificado vivo. E essa parte que faz com que nós possamos entender essa reforma, que anda conjugado em comunhão com Paulo, né? São Paulo nós fazemos a pregação, pregamos Cristo e Cristo crucificado, escândalo, né, para os pagãos, mas fortaleza, alegria para nós. Então, esse carisma paulino zacariano, eles são sempre atuais. Tem um livrinho de Santo Antônio que é o tema, né, um santo sempre atual, o título do livro, bem pequeno. E a gente consegue ver isso, a vida de Santo Antônio ela é muito presente, é muito atual, porque às vezes nós imaginamos os santos como alguém que já nasceu assim, perfeito, não teve nenhum erro, não teve nenhum problema, e se nós formos ler a vida mesmo deles, aprofundada, a gente vê os sofrimentos, as dificuldades que eles passaram, como nós passamos, né? E essa presença, essa escolha, esse fundamento que tem a Eucaristia, a força que nos dá a Eucaristia, é o que nos sustenta até na igreja. Nos bastidores nós conversávamos, né, o Padre Saraiva e eu, sobre um pouco, para se conhecer, né? Não conheço pessoalmente o Padre Saraiva, ouvi falar, né? Até quando já era fui seminarista barnabita, a gente acaba conhecendo um pouco dos confrades, porque falam. Fala-me, Nossa Senhora. E tinha um confrade seu, padre, que foi meu formador, o padre Severo Ferrari. E o padre Severo, apesar do nome Severo, mas não era severo, era um amor de padre, era muito delicado com a gente. Claro, na hora que tinha que ser forte, ele era forte, como era o padre Luciano Brambila, por exemplo. E eles nos diziam muito isso de Santo Antônio, dessa proximidade humana, com o que faz, né, que os barnabitas tenham essa missionariedade. E alguns dias nós celebrávamos 117 anos da presença dos barnabitas no Brasil, né? E essa presença faz com que a gente entenda um pouco mais desse carisma. Então, padre, eu quero agradecer, né, pela sua participação. Creio que o senhor tenha já outros compromissos aí pela Basílica agora.
Eu acho que nós conseguimos alcançar o objetivo um pouco, que era falar desse carisma, apresentar um pouco os barnabitas, a comunidade que nos ouve. Mas quero agradecer imensamente, Padre, e de fazer o convite para que possamos também, outras vezes, conversar temas também voltados à teologia, à missão dos barnabitas também. Tenho uma gratidão imensa pelos barnabitas. Hoje, se permaneço na igreja, se participo da vida de comunidade, aprendi muito com os barnabitas. Foram eles que, praticamente toda a minha vida, eles estiveram presentes. Somente, como eu já disse, 2 eventos da minha vida que eu não tive a presença dos barnabitas em si, que foi a minha crisma, que foi feito pelo Monsenhor Gerenaldo, vigário da Diocese de Bragança, e a assistência do meu matrimônio, que foi por um padre diocesano, Padre Edivaldo Amaral, da Arquidiocese de Belém. Mas ocorreram os dois na paróquia dos Barnabitas, a crisma em Bragança e o casamento aí em São Miguel Arcanjo e São Miguel do Guamá. Então tenho os Barnabitas com uma admiração tremenda, sou suspeito de falar. Tive meus formadores, Padre Campo, Padre Giovanni, que até hoje consegue conquistar a gente de uma forma magnífica. Padre Jambelli, mesmo com sua forma bem carinhosa, típica, de nos ensinar também. Então, muito obrigado, Padre, por ter nos aceitado o convite, as pessoas que nos acompanhando. Eu deixo agora com o Padre Saraiva, para que ele faça suas considerações ao nosso café teológico. Bem, o Zacarias, ele é um santo atual e muitas das coisas que ele propunha no século XVI só se realizaram tempos depois. Por exemplo, freiras missionárias. As angélicas foram a primeira tentativa, foi a primeira experiência. Depois, era uma ideia muito nova do século XVI, porque a vida religiosa feminina era monacal. Então, elas foram colocadas na clausura. Outra coisa também que o Zacarias propunha, que era a comunhão diária, a missa diária. Nós só vamos ter a missa diária e a comunhão diária praticamente no século XX. Até pouco tempo, e ainda nos ritos orientais da igreja, o rito bizantino, lá no Oriente, especialmente no Líbano, por exemplo, você só tem missa aos domingos. Nos outros dias da semana, o que você faz? Vésperas solenes. Zacarias também foi um dos iniciadores das adorações eucarísticas, um dos precursores. Ele não começou às 40 horas, mas ele foi um dos que pôs para frente, as 40 horas. O Zacarias, ele viveu pouco, e o impacto dele foi muito localizado na Lombardia, ali na região de Milão. Ele morreu com 37 anos, quer dizer, em 1539 ele morreu. Santo Inácio viveu até 1555. Então ele viveu muito mais. Se você pegar uma Santa Teresa d'Ávila, que é outra grande reformadora do século XVI, ela morreu com 67 anos. Ela viveu o dobro do Zacarias. E naquela época, você chegar aos 50 anos, já era como se você chegasse aos 90 hoje, aos 100. Há 500 anos atrás era difícil passar dessa idade. E também Zacarias teve outra coisa que dificultou a difusão da obra dele. Ele escreveu pouco, mas ele condensa muito, ele é muito sintético. Eu digo para vocês que se vocês pegarem, por exemplo, a Introdução à Vida Devota de Santo Francisco de Sales, que é outro grande reformador do século XVI, da segunda metade, São Francisco de Sales, a carta 3 de Santo Antônio Maria Zacarias, que é uma página e meia, 2 só. O tema da carta 3 é o tema da Introdução à Vida Devota.
né? Que é a santidade ao alcance de todos os cristãos em qualquer estado de vida, conforme o seu estado de vida. São Francisco de Sales vai dizer que o leigo não pode ter a vida do monge. O monge não pode ter a vida do leigo, mas na vida leiga e na vida monacal e na vida secular, você consegue ser também santo. Você consegue ter uma vida de oração intensa, de intimidade com Deus intensa. Então, a santidade é possível para todos os estados de vida. Isso vai ser abraçado praticamente no Concílio Vaticano II, que não é uma ideia, né? Não é ideia nova. O concílio não zerou as coisas para começar do zero, como o Spence e por aí. Eles vão pegar isso de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales. E, na minha opinião, como ele teve muito, quando ele foi estudante em Pavia, onde o Zacarias também estudou, e os barnabitas estavam lá, ele tinha muito contato com os barnabitas, tanto que ele levou os barnabitas para a França. Então, ele deve ter ouvido ou lido alguma coisa do Zacarias, né? Dessa carta 3, por exemplo, que o inspirou indiretamente, né? Eu digo até para os confrades que Zacarias e Francisco de Sales escreveu aquilo que Zacarias não teve tempo para escrever. E Teresa d'Ávila, ela é um Zacarias de saias. Só que ela viveu muito mais tempo, não é? E escreveu muito mais. E tem uma diferença, né? Santo Inácio, ele vem da nobreza espanhola. A nobreza espanhola é uma nobreza guerreira. Zacarias vem da nobreza italiana. A nobreza italiana, do 1500, do século XVI, era uma nobreza de salão. Não era uma nobreza aguerrida. Era uma nobreza de salão, muito mais diplomática, muito mais... Além do que, como Zacarias vai ter um esquema, vamos dizer assim, artesanal, de formar os seus dirigidos. Santo Inácio, com os seus exercícios espirituais, ele tem uma linha de montagem industrial. Tanto é que os jesuítas têm o nome de companhia. Companhia de Jesus, quer dizer, é um modelo militar, né? Um modelo militar. Então, tem recrutamento em massa, formação em massa, tem... né? E, além do que, uma diferença, nós, barnabitas, nós somos a segunda ordem de clérigos regulares. Então, nós ainda temos muita coisa de monge. Muito de monge. Para ter ideia, nós tínhamos a vida comunitária, coro, que é você fazer o breviário, o ofício divino, a liturgia das horas em comum, uma vida comunitária intensa. O jesuíta não. O jesuíta, ele vai para a missão. Você vê que São Francisco Xavier passou 10 anos sozinho, entre a Índia, a China e o Japão. Ele não tinha nenhum companheiro com ele. Nenhum. Os barnabitas só vão fazer esse tipo de coisa agora no século XX. Quer dizer, no século passado, né? O século XX é o século passado. Né? Então, é recente que isso entrou. Hoje, os barnabitas estão mais apostólicos do que monacais. Né? Então, nós estamos mais apostólicos, inclusive porque a ordem foi fundada para o apostolado. Só que nós perdemos o nosso fundador muito cedo. Né? Então, as ideias de Zacarias não teve tempo de desenvolver. E eram ideias muito à vanguarda. Né? Olha, apostolado, freiras, vida feminina missionária. Não tinha, era monacal. Leigos e freiras vivendo em comunidade com os padres, que era o projeto inicial de Zacarias. Hoje não é assim, nós temos nosso convento, as angélicas ficam no convento delas, não é? Mas era praticamente isso. Né? Mas no apostolado, você vai dizer assim, mas Santa Brígida da Suécia tinha uma ordem que era, mas ela só tinha o ponto de contato, era a capela. Então, o mosteiro masculino de um lado, o mosteiro feminino do outro. Só a capela que era comum. Na vida zacariana, o apostolado era comum entre os 3 colégios, né? Padres, leigos, os casais, leigos e as
as religiosas. Era tudo, era um grupo pequeno, então se dava para fazer tudo em comum. Né? Capítulo geral era todo dia, era na mesa do café, na mesa do almoço, do jantar. Então, como era um número reduzido, para vocês terem ideia, no 1555, quando Santo Inácio de Loyola morreu, os jesuítas eram 1000. Se você juntasse os barnabitas eram 50, 70 em 1555. E se juntasse com os casais e com as freiras, não dava nem meia centena. Aliás, não dava nem uma centena de pessoas. Né? E ficou ali muito concentrado no norte da Itália. Tanto é que os barnabitas só vão se expandir praticamente no século XX. Estava ali, ficou Itália, França, Áustria. Era o circuito barnabítico. Agora não, agora está espalhado em todos os continentes. Todos não, falta a Oceania. Falta abrir uma casa na Austrália, uma casa na Nova Zelândia. Então, hoje nós, vamos dizer, nós levamos tempo para desenvolver alguns aspectos do carisma zacariano, porque era muita vanguarda. Muita vanguarda. Então, missa diária, comunhão diária, coisas que só vão ser feitas agora, no século XX. O Zacarias ele queria um projeto comunitário que seria hoje as novas comunidades de vida. Canção Nova, Shalom, né? Espiritualidade familiar, espiritualidade de casal no século XIX. Havia as ordens terceiras seculares, né? Leigos. Mas não havia uma espiritualidade de casais. Zacarias vai ser o primeiro a formar essa espiritualidade, essa pastoral de casais, né? E familiar, porque se você tem um casal, você vai ter a família, vai ter os filhos. Então, ECC, equipe de Nossa Senhora, são ideias que já estavam, digamos assim, incubadas no pensamento zacariano. Castigo físico nas escolas. As escolas barnabitas, os barnabitas não tinham castigo físico nas escolas. Castigo físico perdurou praticamente até os anos 60, 70, em alguns lugares do Brasil. Já a pedagogia zacariana já não tinha castigo físico. As ordens costumavam ter xadrez, né? Xadrez é uma espécie de prisão interna. O convento das ordens monásticas e de frades tinham cela de preso, né? Não a cela quarto. Tinha o seu presídio interno. Se um religioso desacatava uma ordem do superior, o superior mandava trancar. A superiora mandava trancar a freira. Presa, xadrez. Xadrez do frade, xadrez na freira. Xadrez do padre. Interno. Cárcere interno, pronto. Os barnabitas já não tinham isso. Quer dizer, Zacarias tinha uma série de ideias à vanguarda, avante do seu tempo. A espiritualidade ao acesso de todos. Né? Então, quem vai conseguir, por exemplo, São Francisco de Sales vai criar a ordem das visitandinas para serem freiras soltas, né? Ou seja, missionárias, né? Não está na clausura. Não vai conseguir, ele vai ter que botar as visitandinas na clausura, elas são monásticas até hoje. Aí São Vicente de Paulo, que foi dirigido espiritual do São Francisco de Sales, né? que teve esse contato, digamos assim, familiar com os barnabitas, é que vai conseguir fazer uma ordem de freiras ativas, que não é nem uma ordem de freiras, é um Instituto de Vida Apostólica, as Irmãs de Caridade. Né? Não é uma ordem de freiras, é uma ordem de vida apostólica, uma sociedade de vida apostólica. Né? Então, levou quase 150 anos para alguém conseguir. Né? As angélicas só voltaram a ser apostólicas no século XX. Até o começo da Primeira Guerra eram monásticas. Teve a Primeira Guerra, precisava socorrer os feridos. As irmãs pediram ao Papa, nos solte, nos deixe ir, ajudar, né, a socorrer os feridos. O Papa, tá bom, tá aí.
tirou a chave, né? Tirou da clausura, abriu a clausura. Aí elas se tornaram apostólicas. Então, Zacarias é um homem muito à frente do seu tempo. Essa questão, por exemplo, da espiritualidade, da santidade na normalidade da vida. Né? E quando os santos passavam, a gente tem uma ideia, quando você fala santo, de um ser extraordinário. Deus usou extraordinariamente a vida de muitos santos. Mas todos eles, quando você lê as biografias, você vai ver que eles tiveram que empreender lutas muito grandes contra as suas más inclinações. Né? Se conta que São Francisco de Assis teve que arrancar o hábito e nu se jogar na neve. Aí você pergunta, por que ele fez isso? Porque ele estava com ardor sexual intenso. Então ele teve que se jogar na neve para ver se esfriava. Você olha para uma Santa Edviges, os jejuns que aquela mulher fazia, jejuns assim extremos. Aí alguém pergunta, mas por que Santa Edviges fazia um jejum tão extremo? Porque Santa Edviges provavelmente era dada a gula, a desmedida no comer, no beber. Aí ela fazia, né? Ela, para comer um pedaço de carne, quando adoeceu, o bispo, que era confessor dela, teve que obrigá-la. Impôs o voto de obediência, você vai comer carne. E ela teve que comer, né? Para ficar boa. Então, e outra coisa também, o aspecto que o Zacarias ele é muito rigoroso com ele, mas ele é muito, digamos assim, suave com o próximo. Muito suave. Ele foi chamado pelos seus contemporâneos de homem angélico. Homem angélico. Né? Ele te daria um colchão com penas de ganso, um colchão de cetim com penas de ganso para você dormir. Ele dormiria no chão frio. Então, veja, ele era capaz desses extremos de delicadeza, de nobilitar, de nobreza, né? Então, nós temos no Zacarias esse homem que ama a Deus e ama o próximo, que procura, primeiro em si, combater as suas más inclinações. Eu vou dizer uma coisa para vocês que a maioria dos zacaristas pula quando a gente fala isso. Zacarista ou zacariólogo são aqueles que são os estudiosos aficionados da figura do Zacarias, né? Zacarias vai dizer na carta 2, ele vai dizer isso, com todas as letras, né? Que o grande pecado dele é a tibieza. Ele é tíbio. Ele se reconhece tíbio. E ele pede aos confrades, ao Morígia e ao Ferrari, se vocês não têm isso em vocês, então me ajude a arrancar de mim. Me ajude a arrancar a tibieza de mim. Né? Ele não diz exatamente com essas palavras, mas é isso que ele quer dizer. Me ajude a arrancar isso de mim. Né? Ele é o autoconhecimento. Para você se consertar, você tem que tomar consciência de que você precisa se consertar. Se deixar consertar por Deus e deixar que os irmãos ajudem nessa obra de conserto, de reforma, de renovação que você precisa. Né? E ele parte desse ponto. Né? A reforma começa em mim. Eu tenho que começar por mim para ajudar o outro. É aquilo que Jesus diz, né? Você quer tirar o cisco do olho do irmão, mas não tira a trave dos seus olhos. Então você tem que tirar a trave dos seus olhos para depois você ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele. Então a reforma começa em nós. Por isso que eu disse a vocês, né? A reforma na igreja já começa com Jesus. Já começa com Jesus. Então a gente vê que Zacarias é atual. Porque, eu diria mais, ele é clássico. Porque clássico é aquilo que não fica velho, que não caduca. Né? Aristóteles é um clássico da filosofia. Ou seja, por quê? Porque apesar de ser tão antigo, é sempre atual. Isso é até agostiniano, né? Ó, beleza tão antiga, ó, beleza tão nova. É a beleza do evangelho, que Zacarias soube identificar. É a beleza que Zacarias vê nos escritos de Paulo, traz para si aquilo que Paulo enfrentou. Por que Paulo pôde enfrentar tanta dificuldade? Porque ele cultivou a firmeza espiritual. A firmeza espiritual, e é isso que Zacarias vai defender tanto, nessa firmeza espiritual. Que vem justamente desse querer se assemelhar ao máximo possível ao Cristo. Eu digo para os nossos seminaristas sempre isto. Nós temos que
nós temos que nos identificar a um ponto tal com Jesus que as pessoas não saibam distinguir. Que as pessoas olhem, por exemplo, olhem para o professor João, mas será que é ele? Espera. É Jesus! É Jesus! É Jesus! É Jesus! As pessoas deviam olhar para mim, olhar para você, olhar para a professora Joana, para você que está nos acompanhando nessa live e ver o rosto de Cristo. Ver o rosto de Cristo. É como naquela novela mexicana, né? Que você não sabe quem é quem. Paulina é Paola, Paola é Paulina. A Paulina se fazendo de Paola, se fazendo de Paulina. Ou é a Paola se fazendo de Paulina, se fazendo de Paola. Você já não sabe quem é quem. Nós, com Jesus, devíamos ser assim. As pessoas deviam olhar para a gente e não saber distinguir. Quem é Jesus de Nazaré e quem é Francisco Saraiva? Se são mesmos, são gêmeos idênticos. Né? Então, tem uma gravura do Sagrado Coração de Jesus e do Sagrado Coração de Maria. Você coloca assim. Dependendo do ângulo que você vai olhar, você vai ver o rosto de Jesus. De barba, né? Aí você vira ou vai para o outro ângulo e você vê o rosto de Maria. O artista fez de uma maneira, se você colocar a barba é Jesus, se você tirar a barba é Maria. Quer dizer, a identificação tão grande que deve haver entre o Senhor e o discípulo, entre o Senhor e o servo, né? Entre o irmão, né? Ele se faz irmão e ele quer as pessoas não consigam distinguir, né? Então, isso é uma coisa muito intensa, não é? Se precisa de uma graça muito grande de Deus e de um esforço muito grande da nossa parte para chegar a esse ponto de identificação com o Cristo. E o Zacarias vai falar mais ainda com Paulo, não é? O Cristo crucificado. É o Cristo crucificado. O ressuscitado é o crucificado vivo. Então, eu também, como Cristo crucificou a carne dele, eu tenho que crucificar a minha com ele, para eu poder ressuscitar. Né? Então, assim, por isso a atualidade do pensamento, da ação, da figura, das ideias de Zacarias. Tanto é que muita coisa só pode ser aplicada agora, só está podendo ser aplicada agora. Né? Até mesmo referente à nossa própria ordem, né? Essa apostolicidade, essa missionariedade tão intensa, só pode vir à tona agora no século XX. E tanto é que nós estamos nos meios de comunicação. Uma coisa interessante sobre o Zacarias, né? Sobre os barnabitas em geral. Os barnabitas são um número diminuto. Mas quem conhece as obras, pode perguntar ao professor João, você não diz que meia dúzia, vocês acreditam que meia dúzia de padres, ou seja, 6 padres, que gerenciam, vamos dizer assim, a Basílica de Nazaré, fazem a Basílica de Nazaré funcionar, a Basílica, Santuário e Paróquia. Isso quer dizer que a Basílica ela é matriz de uma paróquia que tem 6 comunidades com capela e está construindo a 7ª. Né? Aí você diz assim, mas esses padres são doidos, como é que 6 padres vão fazer? É uma comunidade religiosa de 6 padres, e tem um padre de 88 anos, graças a Deus com saúde nativa. Como é que eles dão conta? São 78 grupos. São 2, vamos dizer assim, o termo técnico não é esse, mas para o pessoal entender, 3 creches, né? 3 creches. Tem um centro social. Cada capela dessa tem um mini centro social. Todos hiperativos. Se deixar é reunião de grupo todo dia. Você ainda tem o Círio de Nazaré. Quer dizer, qual é o segredo dos barnabitas? A formação dos leigos. A formação dos leigos. Então, você forma os grupos leigos, você organiza, você dirige, você passa esse fervor cristão e eles é que fazem, né, a engrenagem, né? Arma esta engrenagem toda
e os barnabitas conseguem fazer isso. Você veja, a Diocese de Bragança, a antiga Prelazia do Guamá, né? Em 50, ela começou em 30, Dom Eliseu chegou aqui em 30, em 50, Dom Eliseu entregou uma diocese para a igreja. Uma diocese. Catedral, clero próprio, hospital, rádio. Né? Então, sempre isso. Um aspecto também dessa, digamos assim, visão, né? Visão a longo prazo zacariana. No final dos anos 50, em 58, 59, Dom Eliseu e o Dom Miguel Jambeli vão trazer para o Brasil, vão ser um daqueles que vão trazer para o Brasil a educação à distância através do rádio. Fundam a Rádio Educadora de Bragança. Né? De Bragança. E com essa rádio, eles começam a alfabetizar, a escolarizar os adultos através dos radiopostos. Você imagina isso no 1960? Só com rádio. Hoje nós temos a internet. Olha aí que maravilha. Nós temos a internet. Né? Mas ele começou lá com rádio. Antes, chegando aqui no Brasil, outro barnabita também de visão, o padre Francis de Bois, que vai fundar o jornal A Voz de Nazaré, que foi o núcleo da rede Nazaré, da Fundação Nazaré de Comunicação, aqui da Arquidiocese de Belém. Né? Quer dizer, a visão dele, a igreja precisa ter um jornal escrito. A visão de Dom Eliseu e de Dom Miguel, a igreja precisa de um sistema de rádio educação à distância. Quem tem mais de 45 anos, como eu, né, já tem 46, vai lembrar que havia uma espécie de... o ensino à distância era considerado uma coisa de segunda categoria. Né? Fulano, você tirou sua carteira de motorista por correspondência? Né? Estudo à distância. E hoje, veja só, o estudo à distância está crescendo, né, com a internet, não só com a carta e o rádio e a TV, mas, sobretudo, graças à internet, graças aos meios eletrônicos. Né? E os barnabitas já usavam meios escritos, meios radiofônicos, e agora estamos aqui, olha, que fantástico. Está web, rádio, não é? E ligados a nós, como eu dizia, São Francisco de Sales, né? São Francisco de Sales, que é um dos padroeiros menores, que foi um dos primeiros a inventar um sistema de comunicação para os surdos mudos, né? São Francisco de Sales, ele é pioneiro nisso, né? Na comunicação. Então, o evangelho precisa ser comunicado, né? E os barnabitas e os seus associados, entre eles nós temos a honra de ter São Francisco de Sales, nós vamos ter essa visão dessa necessidade, né, de se criar um meio de se comunicar com os surdos mudos. Né? Então, isso vem muito, é uma herança zacariana, essa ver longe, esse olhar à distância, para já começar aqui agora, preparar o que precisa para o futuro. Bem, minha gente, como vocês veem, o carisma zacariano e a figura de Santo Antônio Maria Zacarias são assuntos riquíssimos. É pano para manga. É pano para manga. Quem conhece Zacarias passa a admirá-lo, passa a querer seguir este homem, né? A entrar nesta escola de vida cristã, que é a espiritualidade paulino-zacariana. Eu não sei como é que está o tempo aí, meu filho. Ele vai fazer a consideração final. Desculpe, me empolguei. Mas pode... Então, agradecer a vocês, convidar vocês a conhecer a figura de Zacarias. Nós temos aqui o Lírio Mimoso, nós temos os escritos de Santo Antônio Maria Zacarias à venda. Né? Geralmente, nas nossas paróquias, nós também temos um material sobre Zacarias. Tem um livro muito bom que saiu há uns anos atrás, traduzido para o português pelo padre Francisco Aparecido, que é O Fogo na Cidade, cujo prefácio é feito por ninguém mais, ninguém menos do que Joseph Ratzinger, que é o pontífice emérito Bento XVI. Olha só. Né?
fez esse prefácio para nós, né, nesse livro Fogo na Cidade. Então, agradeço a vocês a paciência, espero que não tenha cansado, não é? Porque quem gosta de história vai direto, né? Mas quem gosta fica, não, 1500, 1600, 1200, 1900. Então, muito obrigado e nós vamos dar a bênção final. Vamos dar a bênção final, né? Pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, de Santo Agostinho e de Santo Antônio Maria Zacaria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa e santa noite. Obrigado. E agora? Obrigado, professora Joana, por ter feito a tradução em Libras. Obrigado, professor João. Foi um prazer conhecer, saber que eu sou seminário parnamita e que continua ligado à família Zacariana. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, padre. Deus abençoe o senhor. Obrigado também a Joana e as pessoas, né, que nos acompanham da comunidade surda, né, boa noite. Então, que sejam abençoados, agraciados, que nós possamos ainda juntos conhecer um pouco mais da vida dos barnabitas, né, da vida de Santo Antônio Maria. Deus abençoe, padre. Fique com Deus. Tchau, tchau. E muito obrigado às pessoas que participaram conosco. Obrigada, padre. Foi um grande prazer, viu? Muito prazer mesmo. Você pode contar comigo sempre. Obrigada também, João, tá? Pelo convite. Nada, professora. Eu que agradeço. Tá bom.